sua casa, na sua TV. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, um assunto em que todos os dias nós temos essa causa, umas dorzinhas, e eu estou trazendo aqui um dos maiores profissionais nessa área, um fisioterapeuta de primeira, nota 1000 que eu costumo dizer, Alexandre Colucci. Seja bem-vindo a esse programa. Sei que você é um cara muito atarefado com o tempo e tirou esse tempo para estar aqui conosco. Seja bem-vindo. Pastor, eu que agradeço a oportunidade e estar falando com você no programa desse. É uma honra estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Vamos bater um papo, vamos esclarecer algumas dúvidas aí, vamos mostrar o que a gente está fazendo de novidade aí. Nós vamos falar sobre algumas prevenções e exercício e tratamentos de doenças, porque às vezes nós achamos que é só quando vem a dor, quando vem aquela enfermidade que nós temos que tratar. E tem coisas agora que estão sendo atualizadas para prever já as enfermidades de chegarem, né? Para não deixar elas nos envolverem e trazerem os traumas físicos, respiratórios, vários traumas que vêm para querer destruir a vida, né? A saúde das pessoas. E, Alexandre, fala um pouquinho para nós dessas atualizações, principalmente nessa área de fisioterapia, nessa área de exercício, de tratamento, a gente fala antes de acontecer. Na verdade, vamos falar de prevenção. A fisioterapia mudou muito a cara dela, né? Isso foi legal. As pessoas começaram a praticar mais atividades físicas, tanto é que a qualidade de vida, a expectativa de vida aumentou muito, devido a exercícios físicos. E com o avanço do exercício físico, nós tivemos que se moldar. Então, a fisioterapia, uns 10, 15 anos atrás, ela mudou muito a cara, né? O que a gente achava que a fisioterapia hoje, eu machuquei, preciso de um fisioterapeuta, não. Então, também. Mas hoje as pessoas falam, puta, eu quero começar uma atividade física. Eu quero fazer uma prevenção, para que eu faça uma atividade física, eu evito de ter dores e ter lesões. Então, a fisioterapia começou a trabalhar a parte preventiva e o pós-treino, o pós-jogo. Haja visto que hoje, né, as modalidades esportivas, todo atleta de alto rendimento tem seu fisioterapeuta. O MMA tem um fisioterapeuta que acompanha ele, o Neymar tem um físico que acompanha ele, o cara da natação tem um físico que acompanha ele. Mas os caras vivem machucados? Não, os caras vivem tendo que se recuperar fisicamente, os caras têm que ter prevenção. E o fisioterapeuta começou a atuar nessas áreas, tanto na parte preventiva, a curativa que já tem, e na parte pós, né? Aquele atleta acaba de fazer uma prova e ele vai disputar uma prova dia seguinte, ele precisa recuperar, e o fisioterapeuta entra nessa parte. Então, a fisioterapia abrangeu mais essa área de prevenção, de pós-treino, pós-prova, e as pessoas que começaram a praticar uma atividade física, isso é muito legal. A gente vê várias matérias na TV dos idosos fazendo atividade física, aumentando a qualidade de vida deles, e eles percebem que as doenças diminuem bastante, quem tem colesterol diminui, a hipertensão, e aí a fisioterapia começou a se atualizar um pouquinho mais, ficar um pouco mais perto disso, então abrangeu muito essas áreas. Então hoje a fisioterapia, graças a Deus, ela está bastante abrangente nessas áreas aí, curativa, preventiva e na parte pós-treino, pós-atividade, né? Então acho que é bem legal. Hoje em dia as pessoas falam que as dores não é mais inimiga, as dores é amiga, você tem que lidar com ela, principalmente os atletas, principalmente algumas pessoas que exercem o seu corpo, e não é bem assim. Aqui nós estamos aqui com o Colucci, o Alexandre, e lá na clínica dele tem aparelhos atualizados hoje que tem trazido esse retorno, né? Esse alívio no corpo, na respiração, tem colocado uma postura, né? Uma postura de saúde sobre as pessoas. E por isso que, às vezes, a gente precisa entender isso. Às vezes, um exercício tão pequenininho vai trazer um benefício tão grande futuramente. Às vezes, as pessoas não entendem, não sabem, mas, às vezes, a forma dela respirar, dela mudar a respiração, vai trazer uma qualidade de vida muito grande para ela, sem ela perceber, não é isso?
É verdade. Então, pegando esse gancho, pastor, o que a fisioterapia teve que se alinhar? O atleta, ele chega para você... Quando eu estou falando atleta, estou falando atleta de alto rendimento, e nós mesmos atletas, porque, pô, a gente quer superar, a gente quer bater um futebol, a gente quer jogar uma bolinha, eu quero ser melhor cada dia, eu quero estar melhor fisicamente, para mim ter prazer de fazer atividade física, porque a hora que o meu prazer, eu começo a ter uma dorzinha ali, um incômodozinho, aquilo que era prazeroso não vira mais prazeroso, aí eu paro de fazer. Então, eu deixei de fazer uma atividade física uma besteira. Então, a gente começou a alinhar algumas coisas. E para a gente começar a alinhar para um atleta, para nós fazer uma atividade física, eu tenho que ter uma boa avaliação. Eu tenho que ver uma boa avaliação, porque muitas pessoas não têm dor, tem um tal de incômodo. Ô, Colucci, como é que é, cara? Você está com dor? Não, cara, eu tenho incômodo. A hora que eu faço esse movimento, eu sinto, eu não consigo fazer legal, eu não consigo melhorar mais. E aí que você começa, puta, o cara não tem dor, mas ele tem um incômodo, e aonde trabalhar? E aí a gente começa a fazer as avaliações. Ah, mas para fazer a avaliação tem que estar machucado? Não. Tanto é que os atletas, vamos pegar o atleta de futebol, que a gente acabou da Copa do Mundo agora, os atletas fazem, antes da pré-temporada, algumas avaliações. O preparador físico vê como que o atleta está, em que situação que ele está e como que ele está. Então, ele vai fazer um treino específico para cada atleta, porque cada avaliação ela é única. Então, o que aquele atleta tem um déficit, tem um problema ali, aquele ali tem um outro, então eu vou trabalhar específico. E aí, o que a gente tem visto? Que os departamentos médicos, eles têm ficado vazios. E quando o fisioterapeuta médico trabalha pouco num clube, e isso é maravilhoso. Quando o fisioterapeuta fala, estou cansado, porque alguma coisa está errada no meio do caminho. Porque quanto mais a gente trabalha, porque tem mais gente machucada. Então, a gente tenta evitar. Ah, mas o fisioterapeuta não trabalha? Não, ele trabalhou na prevenção. Né? Junto com o preparador físico. E nós, que praticantes de atividades físicas, funciona a mesma coisa. Ah, mas eu vou procurar um cara que trabalha com atleta, com tratamento é diferente. Ele é diferente, mas o mesmo tratamento com o atleta de alto rendimento nós temos que ter também. Porque é um prazer nosso. Para quem joga futebol, para quem joga basquete, para quem faz o triatlo, para quem faz corrida de rua. Né? E esses atletas, eles começam a superar seus limites. E ele começa a superar e começa... Eu costumo dizer que muita água mata a planta. Então, será que eu estou treinando demais? Será que eu estou fazendo um exercício que eu estou forçando um pouco mais e outro músculo não está? E as avaliações vão nos mostrar isso. Né? Ultimamente, eu peguei um atleta de corrida profissional, ele tinha uma dor, e aí ele foi, só para conseguir ilustrar o que nós estamos comentando agora, e aí foi no médico, fez um exame de imagem, fez um ultrassom, não deu nada para Colucci ter dor. Tratamos ele, deu uma semana para Colucci estou igual. Voltou no médico, fez uma ressonância magnética, não deu nada. Eu falei, vem cá, fizemos uma avaliação lá na clínica com o Neto Miógrafo, que é um aparelho que o Corinthians tem, nós temos, e nós percebemos que o músculo dele não estava trabalhando. E quando o músculo não trabalha, alguém tem que trabalhar por ele. Se eu tenho um time de futebol, um é expulso, alguém vai ter que correr mais. E o nosso corpo funciona de que maneira? Percebemos que aquele músculo não trabalhava, começamos a acordar o músculo, 2 semanas para o Colucci melhorou. Por quê? Para os médicos, ele não tinha uma lesão, ele não tinha uma inflamação, ele não tinha nada. Mas para nós fisioterapeutas, que a gente vê corpo, a gente vê músculo, eu vejo movimento, o médico vai lá, ele vê estático, tipo, está com dor, não. Nós vemos movimento. Eu preciso ver o cara andando, eu preciso pôr algum aparelho, eu preciso ver se ele está andando certo, se ele compensa com o quadril ou não. E a hora que você alinha, o cara começa a melhorar. E isso através de avaliações, né? As avaliações, eu consigo ter um bom tratamento, ter um bom treinamento através de uma avaliação. É a avaliação que vai me dizer. Se eu for num restaurante, eu vou ver o cardápio. O cardápio, eu falo, eu quero isso. A avaliação é a mesma coisa. Eu dou um cardápio e através desse cardápio, dessa avaliação que eu tenho, eu consigo ver se eu vou para cá, eu vou para lá, eu faço aquilo, né? E existem aparelhos, a tecnologia tem avançado muito. Se a gente pegar um exemplo aí, claro, do Pato, quando ele veio do Milan para o Corinthians, que ele vinha lesões atrás de lesão, o que o Corinthians fez? Hoje o Corinthians tem um departamento médico, hoje acho que é um dos maiores, se não for um dos maiores do mundo, é o maior da América Latina, com certeza. O Pato veio para cá, os terapeutas fizeram várias avaliações, né? E fizeram uma eletrotomografia, que é um equipamento top, que eles têm lá e nós temos também, e descobriu que a lesão dele era que um músculo trabalhava mais porque o outro trabalhava menos. O cara fez um trabalho em cima daquilo. Pode ver que o Pato no Corinthians, ele foi indo gradativo, ele quase não teve lesão. Né? Então, assim, foi... Isso veio o quê? Através de avaliações.
E aí diagnosticaram. E se fizer o exame? Tem muitas vezes que o exame de imagem, a ressonância magnética, não vai ver, porque são lesões fisioterapêuticas, são lesões osteopáticas, são lesões que o músculo não trabalha mais isso, não é a ressonância que vai mostrar, são avaliações nossas. Então, a gente tem avançado muito nessa parte. Interessante porque eu gosto de jogar futevôlei, o Alexandre Colucci também gosta, de vez em quando a gente se encontra, mas a gente comenta que se o nosso corpo não estiver bem, também atrapalha o nosso emocional, atrapalha outras áreas também da vida. Então nós precisamos padronizar a nossa vida, gerar eu costumo dizer, uma base boa, uma disciplina boa. E nós falamos muito sobre atualização. E você vê o Colucci dizendo que os aparelhos que hoje tem no Corinthians, tem hoje na clínica também, né? E são aparelhos hoje de primeira, são aparelhos hoje tops. Mas você vê que, às vezes, aquela dor, a causa daquela dor não é bem aquilo, é o outro músculo que, às vezes, não trabalha. E eu queria pegar esse paralelo nosso e também falar um pouco da vida espiritual, né? Porque nós sabemos e nós entendemos que quando a nossa vida espiritual, que nós não enxergamos, mas que ela surte muito efeito na nossa vida, o espiritual, sempre falo, gera o material. Quando a gente está bem espiritualmente, as coisas acontecem, a resposta chega, a gente tem paz no coração, tem tranquilidade para superar as dificuldades, as ingratidões da vida, temos dificuldades para encarar de frente e falar assim, nós vamos vencer. E realmente é isso, né? E esse tratamento espiritual depende também muito da gente se posicionar e falar assim, eu quero vencer, eu quero melhorar, eu vou conquistar. Eu tenho muitos jogadores que estão debaixo da minha cobertura, atletas profissionais, e também tratam, quando estão aqui, também tratam com o Colucci, o Serginho do Jorge Wilson, né? o Samuel Santos, o pessoal gosta muito do Colucci. O Colucci é uma pessoa, um coração maravilhoso. E interessante porque o Serginho teve um problema como esse que você comentou, que ele tinha essas dores, ele não, foi lá e fez o exame naquela... Isocinético. Como é que chama? Chama aparelho isocinético. Olha lá que forte. E ele fez e constatou um outro problema, né? E ele tinha que compensar, uma compensação, tinha que compensar para que o desenvolvimento dele fosse 100%. E hoje o Serginho tem sido um sucesso lá na Bolívia, vários times hoje do Brasil, que é ele, México, vários times ali perto ali também, que quiseram o Serginho, surtir o interesse pelo Serginho, e graças, talvez, a uma avaliaçãozinha, umas coisinhas pequenininhas, mas que traz um efeito tão grande na vida. Pastor, você comentou bem agora a parte espiritual do atleta. Nossa também, o que acontece? Quando você tem um atleta, e esse atleta ele fica machucado, ele está fora dos jogos ou de treino, né? Se a gente não tiver uma parte espiritual boa, o cara vai lá para baixo. E a gente tem um negócio chamado aspecto biopsicossocial, né? Que a física tem entrado muito nessa área, que é aquele atleta que tem dor. Será que a dor, ele tem uma dor? Ou será que a dor dele está alojada na cabeça dele? É emocional. É emocional. E aquele cara que tem uma dor crônica, o que é uma dor crônica? É aquele paciente que chega para você, faz 10 anos que ele tem dor. Ele fala, Lúcio, eu já me acostumei com a dor. E aí eu falo, a hora que você começa a tratar e vê que ele consegue fazer aquele movimento que ele não fazia atrás, eu falo, faz movimento, eu não consigo. Por que eu não consigo? Você não consegue? Você tem medo de fazer e ter dor lá atrás. Ele é travado, ele gerou a barreira do medo ali nele e não consegue romper. E a gente tem vários casos. Quando o paciente chega com dor, quando o paciente chega no seu consultório, na sua clínica, parece uma bíblia, tanto exame, você fala, e agora? Com certeza ele já fez todo o exame, já passou por todo mundo. E aí você faz uma bela avaliação e vê que você consegue melhorar. Mas, e aí como que eu trabalho o biopsicossocial? Como que eu trabalho essa parte espiritual dele? Seja ele qualquer religião. Como que eu tiro da cabeça que ele vai conseguir? Né? E aí o cara deposita uma expectativa em cima de você muito grande
E se você não tiver o coração limpo, não tiver com uma parte espiritual legal, eu não consigo passar para aquele meu paciente aquilo lá. E às vezes o que o outro fisioterapeuta, o coach estava fazendo, eu vou fazer igual. Eu apenas vou trabalhar um pouco. Existem questionários que nós usamos na fisioterapia hoje, de dor crônica, e através do questionário a gente consegue ver, o negócio dele é mais biopsicossocial. E aí meu tratamento com ele vai ser um pouco mais diferente. Vai ser um tratamento na fisio e eu vou ter que ter algumas entradas diferentes na parte emocional dele, porque os pacientes chegam para você e falam assim, Lúcio, já acostumei tanto com a dor. Mas ninguém se acostuma com dor. É que a dor virou um amigo dele, a dor não pode ser um amigo. A dor é nossa amiga, porque a dor é o seguinte, como assim, amigo Lúcio? Se a gente não tivesse dor, eu ia chegar num ponto que eu ia ter dor, até ter uma fratura. Mas por quê? Se eu tenho uma dor, a dor está me avisando assim, Lúcio, eu estou fazendo alguma coisa errada, para e tenta melhorar. A dor, ela te avisa isso. Imagina se eu tenho uma dor, um ligamento que tá inflamado, e eu não tenho dor. Eu vou fazendo, vai chegar uma hora que ele fica doente, ele vai romper. Então, a dor me avisa. Mas a dor não pode ser sua amiga eternamente. Né? E quando ela vive eternamente, aquele cara que tem aquela depressão, que hoje a depressão, infelizmente, é a doença do século, eles falam. Quantas pessoas, quantos atores famosos, pessoas se matando, né? Eu vi na revista semana passada o suicídio programado. As pessoas sim. que, né? Sim. Ele pouco, eu falei que absurdo. Sim. Vou programar meu suicídio, sim. Né? Então a gente não, mas não estou falando de fisioterapia, entrar numa parte não, porque está aliado. Eu não consigo mais atender o atleta que machucou ontem e que eles, puta, eu vou ficar fora do clássico, vou ficar fora do jogo. E a gente que lida muito com atleta de alto rendimento, cara, se a gente pegar um exemplo do amigo nosso, Diego Alves, quando ele tratou com a gente aqui, ele ia se apresentar na Copa América na segunda, no sábado ele rompeu o ligamento. Ele estava com a mala pronta. E aí, como é que trabalha a cabeça desse atleta? O emocional dele tem que estar realmente bem estabilizado. Como é que você trabalha? O cara ia se apresentar na seleção na segunda. Se a gente pegar aquele volante da última Copa, estava lá fazendo um dois toques, machucou o ombro, acho que é o Emerson. O Emerson. Cara, o cara estava... E aí, como você trabalha esse emocional desse atleta, como você trata esse cara hoje? Então, se a gente não tiver com a parte espiritual, emocional, tiver os questionários, trabalhar o biopsicossocial desse atleta, eu não vou melhorar ele. As percas, né? Porque a gente comenta que o emocional, eu falo porque essa semana passada me ligou um jogador de São Paulo, olha que interessante, me ligou um jogador de São Paulo, pastor, ora por mim, pastor, eu preciso jogar na quarta-feira, E a primeira coisa que eu fiz ele entender que o tempo é do Senhor, que ele não precisava se ansiar, se angustiar antecipadamente, mas ele precisava colocar o coração em Deus, porque nessa hora que nós realmente descansamos no Senhor. E ali ele respirou fundo, ele já estava melhor. Na última oração, na última palavra que eu fiz ali com ele agradeceu, falou, pô, pastor, estou bem melhor, pô, obrigado por ter falado comigo, obrigado por ter me orientado. Por quê? Porque tem faltado muito. Às vezes a gente vê grandes atletas, não apenas no futebol, mas em todos os sentidos, e também o próprio ser humano, no rendimento dele profissional, porque é cobrança atrás de cobrança. E ele se cobra tanto que aquele medo, o emocional não faz ele progredir, não faz ele gerar progresso, não faz ele romper, e aí você vai ver, é um medo talvez que ele gerou lá no passado, uma perca que ele teve no passado que não faz ele, é um casamento que é frustrado que ele teve no passado, é uma empresa que ele abriu, um empreendedor que abriu no passado e não deu certo, não quer trabalhar com o ser humano, é aquele time que ele jogou, que não pagou ele, e que ele está desesperado. Então, tudo isso também entra na área da fisioterapia, mas emocional, onde você tem que dar uma palavra de incentivo, uma palavra positiva. Não, vai dar certo, não desiste não, gerar perseverança no coração dele, falar, vamos embora, vamos conquistar. Né? E era isso que Jesus fazia, né? Jesus fazia exatamente isso com os discípulos, né? E Jesus, ele levava os discípulos para certos lugares e
e deixava, às vezes, a tempestade dominar ali o momento, ele dormindo. O discípulo falava, e agora, vamos desistir. E aí Jesus levantava da polpa ali e dizia assim, homens de pouca fé, homens de pouca fé, por que vocês duvidam? E Jesus estendia as mãos sobre a tempestade, sobre o vento e dava ordem para que tudo viesse ficar como bonância, viesse ficar tranquilo. E a coisa acontecia e aí Jesus mostrava. O objetivo vai chegar, mas é preciso perseverança e insistência. Hoje nós temos visto você hoje crescendo, a gente tem visto você hoje rompendo, nós temos visto, hoje fala de Clínica Colucci, fala de alto padrão em Ribeirão Preto. E eu fico muito feliz com você e vejo a sua simplicidade, o seu amor, o seu carinho. O pastor eu fiz uma avaliação com o Alexandre Colucci, conhecido como Colucci, e em poucas palavras ele me diagnosticou, já me mostrou, me deixou tranquilo, porque eu gosto de jogar um futebol. Então quero te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa. Conte com as minhas orações, conte comigo sempre. Amém? Pastor, eu que agradeço. E não tem como a gente não falar da parte espiritual, da carência. Quantos pacientes que você chega no seu consultório, na sua clínica, no seu estabelecimento, você olha, você não consegue achar um problema físico, muscular, ligamentar, aí você fala, está carente. E a carência, ela vem associada a uma depressão, né? E aí basta 3 sessões, eu faço um negocinho lá e vou na palavra, conversa, a pessoa fala, eu já estou melhor, hein? Não fiz nada demais. Dei uma coisa que a pessoa, às vezes, ela está procurando. Então, quando você avaliar seu paciente, seu amigo, tenta avaliar como pessoa. O cara chega lá, eu não vou avaliar o joelho dele. Ele é um ser humano, eu tenho que avaliar o todo dele. Eu tenho que saber se é o joelho que está ruim, se é a cabeça que está ruim, se ele está procurando um algo mais, né? Não é só na fisioterapia, não. A gente estava falando nos bastidores aqui antes, né? Batendo um papo, e como é legal, todo mundo passa por diversos problemas emocionais, no trabalho, né, nos casais, estava comentando sobre isso, todo mundo tem seu problema, diferente, mas que aquele problema para você, eu praticamente, como é bom, eu escutar uma palavra, falar, quando a gente está no meio do jogo, o técnico está ali, aí o cara está lá em cima, então quando a gente tem a visão de cima, escuta essa pessoa de cima, porque ela está vendo todo. Então, quando você está no meio da avalanche, cara, você está ali, tem que alguém tirar você dali e falar, tá vendo isso aqui? Deus tirou isso porque ele precisava tirar, ela estava falando isso, né? Porque se você não consegue tirar, ele vai tirar de você isso para dar uma coisa melhor. E naquele momento a gente não consegue enxergar. Aí passa, nossa, que bom que aconteceu aquilo, mas naquele momento a gente tem a raiva, a gente tem um rancor um pouquinho, a gente tem aqui meio perdido, isso é normal do ser humano. Basta uma palavra, um conforto. E quando a gente tem o coração livre, é levantar a cabeça, né? O soldado ele não pode perder, ele pode perder a guerra, mas a batalha ele não pode perder, porque a batalha, então, o jogador de futebol é assim, ele perde um jogo importante, o futebol tem essa vantagem, né? Ele perde um jogo importante no domingo, ou o atleta jogou mal, na quarta-feira ele pode mostrar que ele pode mudar de novo. Né? Exatamente. E muita gente criticando o Neymar nessa Copa, cara, todo mundo. E aí as pessoas que eu tenho contato, eu falei, cara, criticar o Neymar, era o mundo inteiro olhando para ele, o cara vem 3 meses de lesão, o medo, a angústia, e aí o Neymar foi mal? Não, o Neymar não foi mal, é que nós esperávamos que ele tenha um potencial, mas ele não foi mal. Então, a cobrança é muito complicado. E as críticas do Neymar. Então, quer dizer, e ele até foi um pouco áspero. Semana passada eu vi uma entrevista dele que falou assim, a seleção não é o Neymar. Quando perde todo mundo, não perde o Neymar. E quando ganha, não ganha o Neymar, ganha todo mundo. Então, a cobrança é uma coisa complicada. Se o ser humano não tiver, eu brinco, né, não quer ter cobrança, né, fica em casa. Porque qualquer serviço do mundo, a cobrança ela é mais, ela é menos. Ela existe. E se você não conseguir trabalhar com essa cobrança dentro de você, até que ponto você vai ser bem-sucedido? Quando eu falo bem-sucedido, não é financeiramente, não. É bem-sucedido com a sua esposa, com seus filhos, né, com seus amigos. Então, eu deixo essa palavra aí, a gente acabou falando umas coisas interessantes e deixar esse pensamento, né?
pegando essa deixa com o Alexandre, interessante porque isso, quando você ouve um atleta, um jogador, falando do Neymar, você vê uma outra colocação. Porque o atleta sabe que as pressões, sabe colocar, você está entendendo? O próprio atleta, o amigo atleta no lado, junto. Você vê que há pessoas, às vezes, que não entendem muito e que, às vezes, vai criticar, não vai entender muito o lado do jogador. Eu, como atleta, eu fui um atleta, eu me lembro que vocês, né, comprou a briga muitas vezes nos clubes, também um alto padrão dentro dos clubes você tem até hoje, né? Trabalha no Botafogo. Estamos no Sertãozinho agora, estamos com a equipe do vôlei também, estamos no futebol de salão de Ribeirão. Falar nisso, pessoal, eu quero que vocês venham também dar esse apoio ao vôlei também, né? O vôlei Ribeirão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre dicas de relacionamento. E às vezes pega a sua esposa, o seu marido, vai lá assistir um joguinho, sai um pouquinho da rotina, né? Está sendo tão maravilhoso. Comercial agora nessa elevação Botafogo, né? Então vamos encher os estádios, vamos fazer também a festa. Amém? Pessoal, quero que vocês fiquem ligados no próximo bloco. Vamos falar sobre as dicas de relacionamento. E que Deus abençoe você, Cruz. Conte comigo sempre. Amém? É isso aí, cara. Pastor, eu que agradeço. Sucesso no programa. Tenho acompanhado aí, todo mundo comentando. E se Deus vai prover quem a gente vai conta, tá? Obrigado mais uma vez. Estou à disposição sempre aí. Amém. Que Deus abençoe sempre. Fica com Deus.